Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui na PIB Lacerda. Eu sou Davi Queiroz Bana e meu pai vai falar com vocês já. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui só para ver. Uma abertura como essa, nunca mais nesse podcast. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A apresentação aí do Davi e da Elisa. Hoje a nossa disciplina é a orientação. Que Deus nos oriente, que os irmãos também nos ajudem nesse processo de orientação. Então vamos lá, vamos aprender mais. Muito bem, apresentações feitas, então vamos lá direto para o nosso estudo, não é mesmo? Então, orientação, disciplina da orientação, nada mais é do que buscarmos de Deus um direcionamento para alguma decisão na nossa vida, na igreja, no seu ministério ou aquilo que você for fazer, tá? Então, é uma disciplina que a gente continua tratando das disciplinas comunitárias, lembram disso? Então, é uma disciplina que nós vamos tratá-la em comum, em comunidade, não sozinhos. Então, tá. Então, tendo isso como base, nós precisamos pensar que nós teremos e precisamos buscar orientação em alguma coisa na nossa vida e a instrumentalidade que Deus vai nos dar será a comunidade cristã, a igreja. E como nós vamos tratar disso? Como que isso vai se dar no decorrer da nossa vida? E vamos entender melhor porque o autor, o Richard Foster, ele quer tratar sobre isso, porque é importante nós entendermos essa disciplina da orientação, como sermos orientados pelo Espírito Santo. O autor coloca a orientação em comunidade como algo importante. Ele fala que nós precisamos, sim, de uma orientação direta, ativa do Espírito Santo, que nós buscamos através da oração, da comunhão com o Espírito Santo, no nosso dia a dia, nos nossos devocionais, mas também é preciso surgir entre nós uma orientação em união com a igreja, uma igreja centrada, uma igreja onde o Espírito Santo e Cristo é o cabeça. E aí, havendo essa orientação comunitária, no sentido funcional e orgânico, vai se tornar com certeza um guia mais proveitoso e profundo que vai orientar as pessoas a instruir para uma vivência, uma experiência mais coletiva em unidade. Então, assim, ele trata um pouco sobre uma questão que é que desde o início, que desde sempre o povo de Deus ele foi um povo unido, foi um povo que não foi individualizado. Então ele nos lembra, por exemplo, de quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Ali Deus estava sendo um Deus orientador com uma orientação direta para o povo sair do Egito. Porém, entretanto, o povo se espanta com aquela manifestação temível e até terrível de Deus. Em Êxodo 20:19 diz o seguinte, que Deus não fale mais conosco para que não morramos. Então, a partir daquele momento, Deus institui Moisés como seu mediador. Isso logo depois do Êxodo, né? Nós entendemos que sim, Moisés foi o libertador e mensageiro do Senhor para libertar o povo de Israel. Mas quando Deus fala diretamente ao povo, agora já ali no Sinai, o povo se espanta e pede para que aquela comunicação continue sendo feita através de Moisés. Então, o objetivo de Deus era sim falar com todo o povo e entendendo a limitação do povo e sabedor disso, Deus então levanta Moisés, o mediador, para dar as orientações que Deus estaria passando para eles. Só que chega um tempo também que o povo rejeita a mensagem profética e pede para Deus um rei. A partir daí, então, nós entendemos o reinado, nós vemos o reinado começando ali em Saul. Então, mais uma vez o povo rejeita, de certa forma, a orientação do Espírito Santo, exercida ali
pelos profetas. E aí parte então para os reis. E por fim, Deus prepara o povo para a plenitude dos tempos, que é onde vem Jesus, e Jesus ajunta de novo o povo sob o governo imediato e teocrático do Espírito Santo. E aí nós vemos um texto maravilhoso que está em Mateus 18, 19 e 20, que é: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio de vocês. Então, essa palavra é bem conhecida no que tange as nossas reuniões, a nossa comunidade cristã. Então, a igreja tem esse poder de trazer a presença de Deus, né? Onde a presença de Deus se manifesta, onde a vontade de Deus se manifesta. Então, com essas palavras de Mateus 18, Jesus concede segurança e autoridade aos seus discípulos. Havia segurança de que quando um grupo se reunisse com sinceridade, a vontade de Deus poderia ser discernida. Então, a disciplina da orientação, queridos, essa disciplina em comunidade, ela vem tratar exatamente sobre isso, de nós termos uma orientação vinda de Deus em comunidade. A gente vai entender isso mais no decorrer do podcast. Mas é uma segurança de que Deus está no controle, de que Deus está no negócio, de que Deus é o centro, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, em Atos capítulo 4, que é logo depois do acontecimento do Pentecostes, que os discípulos, eles tinham ali, diz a palavra, da multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham com grande poder. E os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Cristo. Então eles se tornam ali testemunhas fervorosas, declarando em todos os lugares que a voz de Cristo podia ser ouvida, né? E também obedecida. Então essa é uma característica muito importante dessa comunhão em comunidade e orientação espiritual que aconteceu logo ali no Pentecostes. Todos ficaram ali reunidos, todos ficaram ali reclusos, buscando a orientação e o recebimento do Espírito Santo. E depois, em unidade, em concordância, eles saem para testemunhar de Jesus. Um outro exemplo que a gente pode dar está em Atos 13, no verso do 1 ao 3, e que ele fala que é aquele momento onde o apóstolo Paulo e Barnabé, eles são escolhidos para viajar por toda a extensão do Império Romano, levando as boas novas de Cristo. Então, eles são escolhidos e esse chamado deles, essa orientação é dada a eles no momento em que os irmãos se reúnem, um certo número de irmãos se reúnem e passam ali algum tempo orando, jejuando, adorando ao Senhor, até o momento onde eles atingem a condição de entendimento sobre essa confirmação da ida de Paulo e Barnabé para as cidades do Império Romano ali ao derredor. Então, eles terminam dizendo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles chegam a essa confirmação, eles chegam a essa conclusão através da orientação que eles recebem juntos, unidos, em comunidade, pelo Espírito Santo. Falar de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, que eu coloquei inclusive no boletim essa parte. Então presta bastante atenção. Em Atos capítulo 15 vai falar de uma controvérsia que havia ali na igreja primitiva, né? Então é uma das principais controvérsias que ela surge pelo fato de que os novos convertidos, eles precisariam ser circuncidados. Então, era uma questão que sempre acontecia ali. E Paulo imediatamente percebe que a igreja corria o risco de voltar, né, àquela cultura judaica novamente. A gente entende que a circuncisão ela não era mais necessária. O apóstolo Paulo justamente vem para consolidar esse entendimento. Agora não precisamos mais ser circuncidados na carne, né, cortando ali a pele do prepúcio.
se tratando dos homens, mas sim que a nossa circuncisão aconteça no coração, onde há quebrantamento e mudança de vida, e não só um ato externo, ok? Então havia essa questão que era levantada ali na igreja primitiva. Então, agora eu aceitei Jesus, eu preciso continuar sendo circuncidado? Então, os anciãos e apóstolos indicados reuniram-se no poder do Senhor para não obter posições a qualquer preço, nem para jogar de um lado contra o outro, mas para ouvir o que havia na mente do Espírito. Essa tarefa não tinha nada de pequena, o debate foi intenso. Então, num belo exemplo de como a orientação individual encontrara a orientação comunitária, Pedro contou-lhes a experiência que tivera com o centurião italiano Cornélio. Enquanto ele falava, o Espírito de Deus, sempre atento, realizava uma obra maravilhosa. Quando Pedro terminou, toda a assembleia ficou em silêncio. Está lá em Atos 15:12. Por fim, o grupo reunido chegou ao que podemos chamar de compromisso glorioso, enviado do céu e unificado, de rejeitar a religião cultural e se apegar ao Evangelho eterno de Jesus Cristo. Essa foi a conclusão deles. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15:28. Eles haviam enfrentado a polêmica mais difícil de sua época e discernindo a voz que vem do alto. Esse é o ponto alto do livro de Atos. Foi mais que uma vitória num debate. Foi uma vitória do método usado para resolver todas as questões. O grupo decidiu viver sob o senhorio do Espírito. Eles rejeitaram a anarquia e o totalitarismo humanos. Rejeitaram até mesmo a democracia, ou seja, a decisão da maioria. Ousaram viver fundamentados no senhorio do Espírito. Nada de 51% dos votos. Nada de concessões. Somente a unidade direcionada pelo Espírito, e isso funcionou muito bem. Esse exemplo de Atos 15 que nós lemos, meus queridos, é um exemplo muito forte. Eu fiz questão de ler exatamente o que o autor coloca no livro. E a gente precisa entender que quando Deus concede dons para nós, eles são para o serviço em comunidade. Os dons que Deus nos oferece, os dons que Deus nos capacita para a sua obra, não são para o nosso mérito, são para que nós servamos melhor ao corpo. E isso gera na igreja uma palavrinha que a gente usava muito antigamente e é preciso usar novamente, que é interdependência. Interdependência é quando um depende do outro. Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos das outras pessoas. Há uma interdependência, porque ninguém isoladamente consegue ouvir a totalidade do conselho de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ouvir também as opiniões diferentes umas das outras e precisamos, assim como Atos 15, chegarmos a um consenso direcionado pelo Espírito Santo. Não a maioria que decidiu, mas nós em unanimidade, direcionados pelo Espírito Santo, decidimos e entendemos que é isso que Deus tem para nós. O modelo para encontrar esse esclarecimento, o autor usa exatamente essa palavra, que são encontros de esclarecimento. São encontros onde nós seremos direcionados, onde nós seremos orientados. Ele fala que são reuniões que são programadas, são realizadas com um objetivo claro, discernir a mente do Espírito Santo em relação a alguma questão de alguém. Então, é quando alguém tem uma questão ministerial, por exemplo, aquela pessoa ela tem um chamado na vida dela. Então, é feito um conselho e essas pessoas elas vão se reunir, elas vão se ajudar e vão colocar a vida daquele vocacionado na presença de Deus. Olha que legal. Então, aquele vocacionado vai dizer, eu tenho um chamado. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser mestre.
o que que eu faço, qual é o caminho que eu preciso tomar, onde que eu devo servir, enfim. E aí, esses irmãos escolhidos pela igreja vão inspecionar o chamado dessa pessoa. Parece estranho a gente ouvir isso, mas nós entendemos que todo chamado que uma pessoa tem, seja para qual ministério for, seja para qual dom que ela tiver, a igreja ela confirma esse chamado. A igreja ela avaliza esse chamado dessa pessoa. Então não é só bater no peito e dizer, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A comunidade onde você está inserido, onde essa pessoa está inserida, ela avaliza esse chamado ou esse ministro. Ok? Então isso é importante. Essas reuniões que ele trata aqui no livro são encontros onde alguém que está com alguma dúvida em relação ao seu chamado, ou reuniões relacionadas a projetos da igreja, ou reuniões relacionadas a projetos pessoais mesmo, a negócios pessoais, financeiros, são reuniões de esclarecimento. São reuniões importantes onde você vai chamar certo número de pessoas que tenham maturidade espiritual, que tenham sabedoria, que vão orar com você, você vai expor essa questão e eles vão orar e com o tempo e direcionados pelo Espírito Santo, eles vão ajudar você a chegar a uma solução, tá? Então são o que o autor chama de companhia dos comprometidos. São pessoas que vão te ajudar, vão te direcionar, vão te ajudar a tomar uma decisão que você precisa tomar. Então, com certeza, esse tipo de encontro são simplesmente para entender o que o Espírito Santo tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida, tá bom? Buscar esse tipo de orientação em comunidade é um desafio, porque normalmente nós tomamos as decisões por si só e pronto, né? Não costumamos nem a passar isso para frente ou tomar opinião de alguma coisa. Aí, o autor falando um pouco sobre isso, ele conta um exemplo de um momento de direcionamento como esse, e onde não houve consenso. Olha só o que uma das pessoas disse. Não me sinto à vontade com esse direcionamento, mas espero que todos vocês tenham amor suficiente para me suportar até que eu tenha a mesma percepção sobre a direção divina ou até que Deus nos indique outro caminho. Olha só que sabedoria de alguém falar algo desse. Aí o autor conclui dizendo, quando conseguir chegar a uma decisão unânime, eu havia aprendido um pouco mais sobre o modo como os cristãos devem fazer como diz Efésios 4:3, que é conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Expressões como essas da função que deve nortear a orientação espiritual comunitária estão entre os sinais mais saudáveis da vitalidade espiritual dos nossos dias. Precisamos ter orientadores espirituais. Isso é um fato. Na Idade Média, nem mesmo os maiores santos tentavam navegar as profundezas da jornada interior sem a ajuda de um orientador espiritual, diz o autor. Quem que é esse orientador espiritual? Para que nós precisamos de um orientador espiritual? Nada mais é do que alguém que vai ser direcionado por Deus e com a ajuda do Espírito Santo, direcionado por Deus, vai nos ajudar os nossos irmãos. Então, a orientação espiritual ela é importante. E qual o propósito, então, de um orientador espiritual? Augustine Baker, ele escreve o seguinte, numa palavra, ele somente abre as portas para Deus e precisa conduzir as almas no caminho de Deus e não no dele próprio. Então essa orientação serve para nos conduzir com simplicidade e clareza ao orientador verdadeiro. É o meio que Deus utiliza para abrir o caminho que leva ao ensino interior do Espírito Santo. Então, gente, o orientador, ele é aquele que vai liderar não por força nem por violência, mas principalmente em santidade e de uma forma bem pessoal. Ele é alguém designado por Deus, pelo qual nós vamos encontrar
através da oração e da comunhão em comunidade como igreja. E com certeza essa pessoa, esse orientador, ele vai ser alguém que vai ter mais experiência que a gente, principalmente espiritual, de vivência espiritual, mais maturidade espiritual, e também vai ser alguém que vai crescer junto com a gente, porque na orientação, no discipulado, nós crescemos juntos, né? Todos nós sabemos disso. A orientação, ela parte de um trabalhar não só numa questão espiritual, mas talvez nós teremos orientadores para atingir todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, financeira, familiar. Então é importante a gente se cobrir da multidão de conselhos, né? Então isso é muito importante. Então a orientação espiritual, a orientação nesse sentido, ela vai nascer de uma forma, às vezes, natural, através dos relacionamentos que a gente já tem, amigos, familiares, igreja, e talvez de uma forma intencional. Talvez você vai, assim como Jesus, chamar algumas pessoas para serem seus orientadores ou orientá-los, né? Jesus chamou os discípulos, então ele se dispôs, ele chamou pessoas para estar com ele num processo de aprendizado. Então acontece de forma espontânea, natural, onde uma amizade vai nascendo e aquela pessoa vai se tornando o seu orientador ou vice-versa, e também de uma forma congregacional ou intencional, onde nós fazemos esse processo, ok? É importante a gente entender que a orientação na igreja, ela acontece sim no discipulado, 1 a 1, no discipulado em grupos através da DOS, das células, no discipulado maior, que talvez num culto, né? Ou sim nos cultos, na pregação da palavra, a pessoa naquele momento está sendo discipulada, é uma forma de orientação espiritual, com certeza, e poderosa. E através, com certeza, da Bíblia, da palavra de Deus. Então, mas o autor coloca algo assim, que não é dele, que é de um outro autor, que diz o seguinte: se você não consegue ouvir seu irmão, você não conseguirá ouvir o Espírito Santo. Essa última frase aí foi profunda, né? Mas de fato nós precisamos aprender a ouvir, seja Deus, seja as pessoas, seja a palavra dele, enfim, precisamos aprender a ouvir. Olha o que o autor Thomas Merton fala sobre a orientação espiritual. Ele diz o seguinte: o orientador espiritual tinha algo de pai espiritual que, entre aspas, gerava a vida perfeita na alma de seu discípulo, fecha aspas. Em primeiro lugar, pelas instruções, mas também pela oração, pela santidade e pelo exemplo. Ele era uma espécie de sacramento da presença do Senhor na comunidade eclesiástica, né? Na igreja. Então ele coloca a importância aí do discipulado e da orientação comunitária, de nós não andarmos sozinhos, de nós pararmos para ouvir as pessoas e também ser ouvido. Vamos falar um pouco sobre os limites da orientação comunitária. Então, tudo na vida tem limite, a orientação comunitária também tem, principalmente no que tange à ameaça de manipulação, de controle que muitos líderes colocam quando se trata de orientação espiritual. Muitos pensam que a orientação só vem dessa pessoa, desse líder, e a partir disso conduz o seu liderado a uma dependência espiritual dele. E aí é onde a pressão começa, né? Então essa manipulação, ela sufoca a pessoa, sufoca a vitalidade espiritual. Precisamos entender que também tem um perigo oposto aí, né? Caminhar na direção oposta,
Por quê? Porque é possível que um povo de coração duro e teimoso seja um obstáculo para líderes inspirados pelo Espírito, diz o autor. Embora estes precisam do conselho de discernimento da comunidade cristã, é certo que também precisam da liberdade para liderar. Se Deus os pôs na liderança, não devem ser obrigados a justificar cada detalhe de suas ações diante da comunidade. É necessário nunca deixar seduzir pelos ideais democráticos ocidentais e acreditar que cada membro precisa ter uma opinião de peso equivalente sobre qualquer trivialidade da vida comunitária. Deus designa líderes com autoridade em sua igreja, de modo que a obra possa ser realizada no âmbito terreno. Então, o que ele está colocando aqui? Que existem pessoas que não querem obedecer uma liderança colocada por Deus. Elas querem, sim, continuar tendo autoridade ou autonomia e não honrar, não obedecer, não se colocar como servos e não ouvir, né? Um coração duro, ele coloca. Ele não se coloca como uma pessoa sujeita à orientação, ou seja, ela tem todas as orientações que ela precisa, a vida dela, ela faz dela o que ela quiser. E nós entendemos que biblicamente isso não é o melhor caminho. Nós precisamos sim nos colocar à disposição e também colocar a nossa vida em função do reino. Outro perigo da orientação comunitária é abandonar aquilo que a Bíblia diz, né? Abandonar o que o Espírito Santo está conduzindo e inspirando a igreja, que é através da tua palavra, né? Da palavra de Deus. E nós precisamos também entender, queridos, que a nossa orientação comunitária ela é limitada por nossa finitude. Como assim? Nós somos seres limitados, nós somos seres que falham. Então há momentos em que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, muitas vezes nós somos impedidos de alcançar a unidade, né, no Espírito Santo. Então, às vezes a gente enxerga uma coisa diferente do que o outro irmão enxerga. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles não conseguiram chegar a um acordo sobre levar ou não João Marcos com eles naquela viagem missionária, né? Então, a gente vê lá em Atos 15:39 que eles tiveram um desentendimento e foi um desentendimento forte, sério, seríssimo. Então, vai acontecer momentos onde nós não vamos chegar a um acordo, né? Por causa da nossa limitação e da nossa finitude. Então é o momento onde nós colocamos a nossa vontade submetida ao Espírito Santo. Mas assim, nesses momentos que podem haver divisão, podem haver até discussão, a gente precisa fazer o todo possível para que a gente não fuja do ambiente de graça, de amor e de paz, né? Então a gente precisa continuar orando, pedindo, talvez parar aquele momento de reunião e orar e buscar o direcionamento do Senhor e depois retomar a reunião, o encontro de direcionamento em outro momento, por conta dos nossos anseios emocionais aí. Para a gente encerrar então, eu vou fazer uma citação que está no livro de Dallas Willard, que ele diz o seguinte: o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade de pessoas amorosas que abrangem tudo, na qual Ele mesmo está incluído como sustentador principal e o habitante mais glorioso. O autor termina dizendo que essa comunidade que vive sobre o senhorio do Espírito Santo é um povo que tem Ele como seu esplendor. É um exército obediente ao Cordeiro de Deus. É uma comunidade compassiva que incorpora a lei do amor que se vê em Cristo. É uma comunidade formada num molde raro que constitui um novo ajuntamento do povo de Deus. Uma disciplina, querido, que para nós é um desafio, mas eu acho interessante o autor colocar essa disciplina da orientação dentre essas disciplinas comunitárias, porque é algo que nós precisamos viver, é uma disciplina que nós precisamos colocar na nossa vida, a disciplina da orientação em comunidade.
Davi e Elisa não estão aqui para encerrar para mim o podcast, mas eu encerro por aqui hoje, agradecendo o seu tempo de aprendizado. Estamos aí encerrando as disciplinas. Semana que vem temos a última. Que Deus te abençoe e que você possa continuar crescendo na presença de Deus.